A Câmara dos Deputados analisa neste momento a proposta de emenda à Constituição que determina um teto para os gastos públicos. Pelo texto, o limite terá validade de 20 anos. Apesar do otimismo do governo, a proposta é polêmica. O dia foi de negociações em busca de votos para aprovação. A estratégia do governo não parou nem no fim de semana. Cerca de 200 deputados participaram de um jantar no Palácio da Alvorada para reforçar o apoio à PEC dos gastos. E hoje, para garantir o máximo de votos, o presidente Michel Temer exonerou temporariamente 3 ministros. A oposição teve 2 surpresas negativas. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito por PT e PCdoB para barrar a discussão da PEC. E o vice-líder da minoria defendeu a medida. Eu faço oposição a esse governo Michel Temer e vou fazer até o último dia desse governo. Agora, não sou irresponsável, não vou trabalhar contra o Brasil, vou votar sim a favor da PEC, porque vou votar a favor de 204 milhões de brasileiros que não têm o privilégio de ter estabilidade do emprego, que acorda todo dia com medo de perder o emprego e que está desempregado. Por outro lado, alguns deputados da base aliada não estavam convencidos. Caras de pau, devem o que não sabem o que devem e querem ainda tomar mais do trabalhador. E o pior de tudo, com a complacência e a conivência de grande parte desse plenário, que ontem esteve num lauto jantar na Alvorada. E querem o quê? Querem pegar aquela faca e traduzir em punhais para apunhalar os trabalhadores. O debate também aconteceu fora do Congresso. Em Washington, onde participa da reunião do Fundo Monetário Internacional, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que se a proposta não for aprovada, será necessário um aumento de impostos. A proposta recebeu o apoio de entidades empresariais como a Confederação Nacional da Indústria, que lançou um manifesto a favor da PEC. Do outro lado, um grupo de economistas da Sociedade Brasileira de Economia Política apresentou um estudo contra a proposta. E a Associação dos Magistrados divulgou uma nota em que também se posiciona contra a limitação de gastos. Para agilizar a votação, os deputados concordaram em tirar da pauta o projeto que muda as regras para a repatriação. E logo no início do dia, o governo conseguiu a primeira vitória. Os parlamentares aprovaram a retirada do intervalo de 2 sessões entre a aprovação na comissão e a votação em plenário. A votação da proposta na Câmara dos Deputados continua e deve durar até a madrugada. O repórter Pedro Henrique Moreira acompanha a sessão e tem as últimas informações. Boa noite, Pedro. Olá, Pedro, Catiúcia, boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, agora há pouco os deputados votaram mais um requerimento da oposição que tentava aí protelar um pouco mais os trabalhos, garantir a discussão da matéria por mais tempo. Foi um pedido para que a votação fosse feita de forma fatiada. E esse requerimento ele foi rejeitado por 305 votos a 13. É um placar expressivo, mas essas votações costumam servir como um termômetro para saber como que o texto principal vai ser votado. E para ser aprovado, uma proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos do total de 513 deputados. Então, pelo menos nessa última votação, que pedia aí o fatiamento da proposta, esse quórum não foi atingido. Foram 305 votos. E mais cedo, além dessas 2 votações que a Sônia Guerreiro mostrou para a gente na reportagem, uma outra manobra do governo garantiu aí por algumas horas que a tramitação fosse acelerada. O líder do governo, André Moura, apresentou aqui no plenário um pedido, ele próprio, um pedido de retirada de pauta da proposta. Isso porque ele acreditava que o requerimento seria rejeitado e com isso ele se antecipou à oposição, que ficou aí por algumas horas sem poder apresentar requerimentos similares de retirada de pauta ou de adiamento da discussão. A gente continua acompanhando aqui Pedro e Catiúcia e volta ainda hoje com mais informações. Obrigado. Esse foi o repórter Pedro Henrique Moreira, direto do plenário da Câmara dos Deputados.